O profeta desta era disse: vencer é reconhecer o inimigo em cada uma de suas armadilhas. Você já ouviu isto, né? Claro. Isso está na mensagem Como Poderei Vencer. Então, vencer é reconhecer o inimigo em cada uma de suas armadilhas. Mas a pergunta é: aonde estão estas armadilhas? Bem, está no terreno onde eu vou pisar, onde eu vou passar, certo? Agora, o que determina onde eu vou pisar é o terreno. O que determina onde cada ser humano ou animal vai pisar é o terreno. Por exemplo, deixa eu dar um exemplo. Imagina que você tem que atravessar um charco, um lamaçal, não é? Então, ali existem alguns terrenos, alguns lugares mais secos ou algumas pedras onde você pode pisar para não pisar na lama. É óbvio que se ao redor daquelas pedras ali, se ali ao redor tudo é lama, tudo é barro, é óbvio que então aquela pedra ali está determinando onde você obrigatoriamente vai pisar. Você vai ser obrigado a pisar ali, se quiser escapar da lama. Então, o que determina onde eu vou pisar é o terreno. Agora, falando então das armadilhas onde Satanás vai colocar, falando das armadilhas que Satanás vai colocar no meu terreno, que vencer é reconhecer onde estão as armadilhas, é óbvio que a gente não está falando de um terreno físico, de uma lama física. A gente está falando de algo espiritual. Bem, então, qual é esse terreno espiritual que determina onde eu vou pisar? Nós temos, se você estudou um pouco isso, talvez você teve o privilégio de conhecer o que determina o nosso comportamento aqui na Terra, humanamente falando, são 3 fatores, né? A ciência chama de determinismo genético, determinismo psíquico e determinismo ambiental. Então, o que é isso? A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Determinismo genético, determinismo psíquico e ambiental. Não preocupa se você nunca ouviu falar isso, não estou entendendo nada que o pastor está falando. Calma, eu vou explicar tudinho, tá bom? O que é determinismo genético? Bom, antes de eu falar isso, entrar neste assunto que vai levar mais de um programa, vamos entender o seguinte. Quando Jesus estava aqui na Terra e ele foi levado pelo Espírito Santo ao deserto, não é, para ser tentado ali, ele jejuou 40 dias. É óbvio que quando o seu jejum, após 40 dias ali jejuando, é óbvio que ele teve fome. Então, Satanás, sendo um oportunista, ele veio colocar a armadilha para Jesus nesse terreno. Porque o que estava determinando ali, o que estava fazendo um elo mais fraco de Jesus ali, era a fome. Era a fome. Então, o diabo, obviamente, veio logo nesse ponto e disse, se você é o Filho de Deus, então dize
ordena que essas pedras se tornem em pães. Então, o diabo estava usando aquela circunstância para mandar decidir o que Jesus ia fazer. Então, o diabo usa as circunstâncias para guiar o nosso comportamento. Então, as três partes principais que o diabo pode se aproveitar dessa circunstância para dirigir o nosso comportamento é isso daí: determinismo genético, psíquico e ambiental. Então eu vou falar o que é determinismo genético. Bem, todos nós temos dentro da nossa estrutura física, genética, traços que nós herdamos dos nossos pais. Então, nós temos uma tendência a determinadas doenças, não é? Nós temos tendências a determinados comportamentos. Às vezes o nosso pai tinha traços genéticos que vão ser passados para a gente. Então, o diabo ele é o maior geneticista que existe. Ele estuda toda a nossa estrutura genética, ele sabe onde estão nossos pontos fracos, tá certo? Então você puxou traços do seu pai e de sua mãe, traços genéticos, claro que é o que te faz ser alto, baixo, uma tendência a ser gordo, magro, uma tendência ao alcoolismo, uma tendência a isto ou aquilo. Isso já está no seu gene, até mesmo tendências a doenças. Algumas pessoas já nascem com tendência ao diabetes, algumas pessoas já nascem com a tendência ao Alzheimer, algumas pessoas já nascem com uma tendência a determinados comportamentos, porque ele traz essa tendência dos seus pais. É isto que é a tendência genética, tá certo? Então o diabo, ele sendo um oportunista, ele vai entrar nesta inclinação aí. Não é a única, não é? Não é a única tendência que a gente tem, mas ele vai entrar aí, tá certo? Então, quer dizer que eu estou obrigado, eu estou destinado a fracassar bem aí, porque eu tenho essa tendência genética dos meus pais? Não, você não está fadado, determinado a fracassar bem aí. Porque existe um outro fator. Deixa eu colocar para você. Existe um estudo, a epigenética, que estuda exatamente isso daí. É aquela inclinação que você tem. Mas não é porque você tem aquela inclinação genética ao diabetes ou qualquer outra doença que quer dizer que você vai desenvolver aquilo. Não. Aí o que você tem que fazer? Você, então, se você tem na sua genética uma inclinação, uma tendência ao diabetes, o que você vai fazer? Você vai procurar desenvolver uma alimentação, um estilo de vida com boa alimentação, exercício físico, que vai bloquear esse gene aí que traria aquela doença. Tá certo? Então o estudo da epigenética nos mostra exatamente isso daí. Ninguém está destinado a se tornar um diabético ou qualquer outra doença por causa da genética. Então você pode adotar um comportamento que vai bloquear esse gene. Você tem o embrião, mas você pode manter esse embrião quieto, morto ali. Como? Não dando água para ele, tá certo? Então, do mesmo modo, nós temos na nossa genética, algo que são as inclinações, o caráter, nós temos já essa inclinação do caráter, da personalidade
já vem embutido no gene. Então algumas pessoas são mais tímidas, outras mais extrovertidas, isso está no gene, tá certo? Mas então, voltando para o espiritual, o que eu posso fazer então, se eu tenho as minhas inclinações genéticas, que são os meus elos mais fracos? Meu irmão, nós temos a capacidade de, assim como com alimentação correta e exercício físico, você vence, né, a tendência a determinadas doenças, do mesmo modo, com a leitura da Bíblia e a oração, você então tem aí a chave para manter esse gene inoperante. É o que aquela pessoa perguntou para o irmão Branham: como que eu posso vencer o meu temperamento? O profeta disse: leia a Bíblia e ore. Leia a Bíblia e ore. Então, nós entramos aí, bem superficialmente, claro, por causa do tempo, nesse primeiro determinismo, que é o genético, aquilo que você herdou do seu pai e da sua mãe. Às vezes você tem uma tendência a ser nervoso. Então, eu sou obrigado a ser uma pessoa nervosa para o resto da vida? Eu estou condenado a isto? Ou se eu tenho uma inclinação à depressão, estou condenado a isto? Não, porque a palavra de Deus nos diz lá em Gênesis capítulo 22, verso 16, Deus disse para Abraão, porquanto ele não negou o seu filho Isaque, né, seu filho da promessa ali, Abraão não negou Isaque. Para Deus ele ia matar. E Deus disse: porque você não me negou o teu filho, grandissimamente te abençoarei e te multiplicarei, e a tua semente será incontável como as estrelas do céu e a areia que está na praia do mar, e a tua semente possuirá a porta dos seus inimigos. Qual inimigo? Todos. Então nós podemos vencer todo e qualquer inimigo. Então isto está inclusive, isto se aplica inclusive à nossa herança genética que temos dos nossos pais. Então o determinismo genético, ele é vencido com a palavra de Deus, porque Filipenses 4,13 diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. É óbvio que o diabo quer fazer eu acreditar que porque eu tenho essa genética, né, eu puxei isso do meu pai. O meu pai era uma cobra, minha mãe era uma jararaca, meu avô era um escorpião, eu tenho que ser no mínimo, né, isso daí. Não, você não tem que ser, porque o novo nascimento elimina toda a escravidão genética, tá certo? Então a epigenética espiritual nos mostra isso daí, que embora nós tenhamos essa tendência, porém se nós tivermos uma dieta espiritual adequada, com a leitura da Bíblia, da mensagem, a oração, né, a frequência aos cultos, você ouvindo na sua casa também, né, a palavra de Deus, como essa reflexão que você está ouvindo, então você anula esses traços genéticos, né, que o diabo gostaria de usar para te prender. Espero ter te ajudado. Deus te abençoe.